Luciana Moraes, aqui iniciando mais um podcast do nosso episódio especial da 9ª edição Qualisíndico RJ CL Solution Clênia Lemos. E nessa tarde nós estamos com uma convidada especial, Luciana Fraga, ela que é a CEO da Mar e Fire. Tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vinda ao nosso podcast, ao nosso bate-papo. É um prazer ter você aqui com a gente. Obrigada. Pode ficar à vontade, prazer tá? É meu. Não, o prazer será ainda maior nosso, porque a sua história é incrível, Lu. Então, assim, nos bastidores, já pesquisando, conhecendo um pouco da sua história, eu falei, meu Deus, que maravilha. Vai ser um bate-papo muito construtivo, gente. Eu tenho certeza que você que ficar até o final desse podcast vai ter grandes lições, porque eu já até te convido para falar um pouquinho sobre você, sobre a empresa, Lu. Se apresenta pra gente. Então, eu sou Luciana Fraga, né? Sou católica, sou casada, sou mãe de 2 filhos. Eu sou uma pessoa apaixonada por Deus, né? Sou muito devota de Nossa Senhora e eu me inspiro nela assim diariamente para poder viver esse modelo de fé, né, que ela traz para a gente, né, um exemplo. E a Luciana profissional, eu atuo há 26 anos, né, no segmento de combate e proteção contra incêndio. Eu levo o meu trabalho com muita seriedade, com muita responsabilidade. Eu amo o que eu faço, né? Eu trabalho com a gestão de pessoas, sou da área comercial, eu nasci para isso, né? Então, eu sou muito apaixonada pelo que eu faço. Sensacional. E conta pra gente como tudo começou com a empresa, quando você já desde nova pensava assim, eu vou seguir essa carreira, vou abrir essa empresa. Como foi a jornada para você ter essa empresa, né? Como foi o trajeto de tudo? Bom, não foi nada planejado. Eu nunca me imaginei, né, sendo CEO de uma empresa. E há 26 anos atrás, nasceu de 2 jovens, assim, extremamente apaixonados, querendo iniciar a vida juntos. Eu não tinha profissão ainda na época, trabalhava, sempre fui comercial, sempre me envolvi com essas coisas de venda, de pessoas, eu amo pessoas. E o Mauro, ele já tinha o conhecimento do segmento, porque ele nasceu praticamente dentro de uma empresa do segmento de combate a incêndio, né? A minha sogra foi uma das pioneiras aqui no Rio, foi uma das primeiras empresas a conseguir o credenciamento junto ao Corpo de Bombeiros. Então, eu digo que ele já nasceu ali, então ele já tinha isso muito enraizado dentro dele, super conhecedor. E eu aprendendo a me apaixonar, né, pelo segmento, e eu topei o desafio da gente começar a construir a nossa própria história. E surgiu uma oportunidade de comprar a Marifire, uma empresa que ela foi criada, né, foi fundada, aberta em Maricá, por uma pessoa que comprou para o filho, e o filho não era conhecedor do segmento, não tinha paixão pelo que ele fazia, e a empresa estava quase fechando, foi quando nós recebemos essa oportunidade de comprar e reverter. E na época muitas pessoas falaram que nós éramos doidos, né? Vocês são doidos, vão comprar uma empresa toda endividada, que não tem credenciamento, não é no Rio. E eu topei esse desafio com ele e isso virou o nosso propósito de vida. E hoje nós estamos aqui. Completando quantos anos? Vamos completar 27 anos. Sensacional. E no trajeto, assim, vocês já tinham pessoas falando, calma, vocês são loucos, malucos. E como foi o percurso do processo? Qual foi ou quais foram os seus maiores desafios? Então, foram muitos, né? Mas o nosso maior desafio foi o desafio financeiro. Porque ele tinha o conhecimento, eu tinha vontade e não tínhamos dinheiro, né? E quem iria confiar em 2 jovens, uma com 20 anos e o outro com 24,
né, falando em tudo daquilo dali que a gente queria se tornar uma potência, nós queríamos nos tornar referência dentro do segmento, mas graças a Deus nós tivemos poucas pessoas que acreditaram na gente, mas tivemos, né? E essas poucas pessoas foram anjos na nossa vida que nos deram assim, uma ajuda de confiança, de emprestar ali o dinheiro para o pontapé inicial. E hoje, graças a Deus, a gente está caminhando e buscando esse crescimento a cada dia. E conta pra gente, para o público entender, o que vocês fazem e qual é a importância da empresa de vocês, né? Porque quem já está dentro, trabalha no setor, já entende, já sabe o que é, mas para os nossos telespectadores, ouvintes, para eles entenderem qual a importância, o que vocês fazem quando te contratam, né? O que a empresa faz. Bom, hoje todo mundo precisa do meu serviço, né? Porque para você montar qualquer negócio ou você legalizar um imóvel, você precisa ter o documento de aprovação do Corpo de Bombeiro, que é o certificado de aprovação. E tudo parte de um projeto, né? O cliente contrata a gente entende qual a necessidade, analisa, porque cada caso é um caso diferente, né? Eles não são todos iguais. E aí tudo parte de um levantamento arquitetônico, onde a gente depois confecciona o projeto, tudo de acordo com a legislação. Não é a gente que define quantos extintores, quantos sprinklers, qual o sistema. Isso tudo é projetado dentro da legislação do nosso estado. E aí, feito o projeto, a gente dá a entrada com ele no Corpo de Bombeiros, espera a aprovação. Quando o bombeiro aprova, ele emite um documento chamado laudo de exigências. E aí, dali, a gente já parte para uma nova etapa para poder orçar o que ele está exigindo. O cliente ele cumpre aquelas exigências e aí a gente starta um novo processo que é para certificação, o certificado de aprovação, que é o documento final que diz que o teu estabelecimento está de acordo com todas as normas. E dali o cliente ele começa a startar outros processos, junto à prefeitura, junto à junta comercial, tanto para condomínios quanto para empresas também. Elas precisam desse documento também para a parte de alvará. Então, assim, todo mundo depende, né, do serviço de combate e prevenção contra incêndio. E eu falo que o seu nicho, o seu negócio, é meio que aquele mais importante no início, que não tem como ficar sem, porque senão não é liberado, né? Então, como que as pessoas te encontram, geralmente? Por exemplo, você falou de condomínio, falou das empresas, tem a rede social, mas geralmente, como que aonde o cliente encontra vocês? Nós temos o site, né, que é o www.marefire.com.br. Lá tem todos os nossos meios de contato, através do WhatsApp, telefone. Temos o Instagram, temos o LinkedIn. Nós somos registrados junto ao SICAF, né, que é o órgão que regulamenta as empresas para prestarem serviços para órgão público. Então, através desses sites também, como do Corpo de Bombeiro, Inmetro, CREA, conseguem localizar também as empresas, né, inclusive a nossa, que possui todos esses credenciamentos. Legal. E o que faz de vocês uma empresa diferente? Bom, eu acho que o atendimento, né? Porque quando o cliente procura a gente para, de repente, fazer o serviço ali que é a porta de entrada, que no caso são os extintores de incêndio, a gente não fornece para ele só um orçamento de extintores de incêndio. A gente encaminha um técnico até o local, esse técnico ele faz um levantamento de toda a demanda, porque às vezes o cliente ele pede uma coisa, mas na verdade ele não necessita só daquilo dali. Então a gente praticamente presta uma consultoria, que é um diferencial, que a maioria das empresas cobram por isso, a gente não cobra, e a gente instrui esse cliente, porque muitas das vezes eles não entendem, não sabem nem o que é um certificado de aprovação.
e a gente faz ali um papel educativo também, consultivo, e a gente vai com esse cliente até o final. Que bacana, porque muita gente sabe que precisa fazer, mas não tem ideia, né? Por quê ou como. E vocês fazem todo esse processo pegando realmente na mão, Sim, não é isso? sim. E muito bacana que vocês são uma empresa familiar, né? E isso, de alguma forma, teve desafios ou, como você falou, que a paixão que vocês dois tinham de construir esse negócio foi algo que moveu vocês? Conta pra gente. Os desafios sempre existem, né? Independente de ser uma empresa familiar ou não. Mas eu acho que no nosso caso isso foi um facilitador, porque nós tínhamos o mesmo propósito, né? Então nós entramos num negócio que na nossa cabeça tinha que dar certo, né? E tem que dar certo, porque é dali que hoje sai o sustento, né, de praticamente 80 famílias, né? Então, você fala aí de mais de 300 pessoas. Então, como isso virou um propósito, eu acho que acaba se tornando mais fácil. E a gente sempre soube dividir bem, assim, a minha área de atuação dentro da empresa, a minha importância, a dele. E também, de um tempo para cá, a gente buscou a ajuda de uma consultoria que era para poder estar organizando, né, esse crescimento. Então, a gente setorizou, criamos processos, e isso tudo também facilitou e tem ajudado também a consolidar o nosso crescimento e o nosso reconhecimento no mercado. Sensacional. E eu tenho visto muitas matérias, né, de incêndio, e você é uma empresa de prevenção. Sim. Então, o que você deixa? Porque, assim, nessas matérias, muitas vezes tem a ver com o material não estar adequado ou não saberem utilizar. O que você, dentro da sua visão de negócio, que está totalmente nichada e entende muito mais que nós, telespectadores, que ficam vendo esses incêndios que estão acontecendo agora, qual que é o recado que você deixa acerca de prevenção? Eu acho que as pessoas têm que olhar para esse segmento de uma forma mais responsável e olhar como um investimento. Porque hoje as pessoas olham como um gasto, né? Não conseguem enxergar que aquilo dali é realmente uma prevenção que pode evitar realmente determinados incêndios. Então, muitas das vezes, elas só conscientizam depois que acontece. Só que quando acontece, você já não tem, às vezes, como voltar atrás. Então, eu acho que falta a parte de educação mesmo. Eu acho que isso deveria ser, inclusive, tratado e abordado nas escolas, desde cedo já, as crianças crescerem sabendo qual é a importância que isso tem na nossa vida, né? A gente não pode esperar acontecer uma tragédia para poder saber o quão importante é aquilo dali. E assim, quanto vale uma vida, né? Então, é melhor prevenir. É verdade, é bem forte isso, né? Não temos como voltar atrás e, às vezes, por questão de negligência, se deixa de fazer algo e, de alguma forma, talvez algum órgão não fiscalize e acontece, né? Sim. Mas vocês chegam para realmente trabalhar para que não aconteça isso, Sim. certo? Sim. E qual é o momento? Você explicou que é o início, mas qual o momento que eles têm que entrar em contato com você? No caso, o condomínio, quem é a pessoa que entra em contato quando está fazendo o edifício? E a loja, por exemplo, um estabelecimento, são momentos diferentes? Explica pra gente um pouco. Acaba sendo, né? Porque o condomínio, quando ele está sendo construído, geralmente as construtoras que entram em contato com a gente, né? Para poder fazer toda aquela parte inicial. Mas a gente não faz também só da parte inicial. É o que eu falei, a gente quando recebe o contato de um condomínio para pedir um orçamento de recarga, de manutenção, sempre a gente pergunta principalmente como está a parte da sua documentação junto ao Corpo de Bombeiros, porque muitos síndicos, principalmente síndicos moradores, eles não sabem nem que esse documento ele tem que ser renovado a cada 5 anos.
Então, ele acha que ele tem aquele documento e aquele documento vai servir a vida toda. E não. Desde 2018, né, passou a ser obrigatório a parte da renovação do certificado. Então, a gente faz esse trabalho. A gente pergunta como está o seu documento, e aí, muitas das vezes, quando não sabem, a gente explica o que é, como conseguir, pede a sua administradora, pede o seu contador, e aí, algumas vezes não é localizado, a gente tenta fazer uma busca dentro do CBMERGE, para saber se já existe algum documento, se está na validade, sempre também para poder tentar poupar financeiramente o nosso cliente, porque se ele já tem e a gente pode pedir uma segunda via, não tem o porquê a gente vender aquele serviço naquele momento, né? E aí a gente passa a acompanhar, quando vai chegando próximo ao vencimento, a gente entra em contato, e assim também são com as lojas, com os comércios, com as empresas privadas. A gente sempre se baseia no documento original e vai acompanhando os vencimentos. Então, a gente entra tanto no início quanto no meio, né, do processo. Isso. Então, por exemplo, a loja já existe, trocou de dono e eles estão fazendo um outro negócio. Foram para outro segmento, o dono que contratou. Ele precisa chamar você, independente se já estiver lá. Precisa, porque o documento ele é atrelado a um CNPJ e ao layout daquele CNPJ. Um exemplo, você tem um salão de cabeleireiro e aí você locou um local que funcionava um salão de cabeleireiros ali e você vai continuar com o mesmo layout, você não vai mudar nada. Aí a gente consegue minimizar esse processo porque a gente entra só com um pedido de alteração de razão social. Agora, você botou uma paredinha, tirou uma paredinha, colocou uma cabinezinha para alguma coisa, você vai ter que fazer um projeto de adequação. Não tem jeito. Sensacional. E é como você falou, né? Realmente é um trabalho muito educativo, porque é importante essas informações, tanto para o síndico, para os moradores, para as pessoas, para o cidadão mesmo, né? Para conseguir, porque às vezes quem vai cobrar o síndico é aquele cidadão que está bem instruído e vai cobrar quem precisa, que for necessário, se ele tiver essa instrução. E o síndico, que hoje está tendo um crescimento gigante, né, de busca de conhecimento, até os próprios síndicos moradores agora participando de eventos, indo para cursos que consigam, até porque hoje em dia os condomínios estão crescendo muito, estão virando verdadeiras cidades. Muitas vezes, né, a gente tem que estar buscando. E aí, falando de eventos, você vai participar agora, próximo mês, né, do evento CL Solution RJ, da Clênia Lemos, né, no nosso evento aí, Quali Síndicos RJ. E como você já participou alguma vez? Já participei de uma edição e eu estou sempre sendo convidada, né, e em outras oportunidades, às vezes, a data, né, de agenda não bate, mas dessa vez eu me planejei para estar lá e poder adquirir mais conhecimento, né, e também partilhar, né, um pouquinho de conhecimento que eu tenho. Gente, eu falei que seria um podcast bem reflexivo, né, muito conteúdo, muito rico, parabéns, você realmente domina o que você faz, e quando você fala que você é apaixonada, dá para ver porque é muito conteúdo, né? A gente poderia falar que horas, que eu tenho certeza que nós ficaríamos aqui horas. Ficaríamos até batendo papo. O segmento, né, de prevenção e combate a incêndio, ele é muito extenso, né? Nós falamos aqui hoje um pouquinho sobre a parte de projeto, legalização, mas ele é imenso. E eu já deixo o convite, porque nós vamos nos reencontrar pós-evento, né? E antes de deixar o convite, para você, assim, qual que é a importância de participar de eventos de network nesta área? Olha, eu acho que sempre que é a troca, né? Porque a gente nunca sabe tudo. A gente está sempre adquirindo conhecimento, a gente está trocando. Eu adoro quando eu encontro pessoas do meu segmento e eu posso conversar com pessoas que têm essa paixão que eu tenho e têm a sede de aprendizado, porque eu não posso chegar aqui para você e falar que eu sei tudo, porque daqui a uma semana o bombeiro ele muda algo na legislação e a gente tem que estar ali buscando, a gente tem que estar estudando, e eu acho que isso tem que ser contínuo.
Então, eu gosto muito, assim, dessa troca, né? Eu gosto de pessoas, né? Então, esses eventos, eles são muito importantes porque a gente está com pessoas. Sensacional. E agora, pós-evento, nós iremos encontrar novamente e no próximo podcast, já com assuntos mais técnicos, né? Agora que a gente já conheceu a empresa, já conheceu você, com assuntos mais técnicos e educativos. Então, a gente já deixa essa chamadinha aqui para as pessoas, para elas, né? Nós vamos avisar antes, mas para estar consumindo, entrando no Instagram, vocês deixam também conteúdo educativo lá? Sim, bastante. Que ótimo. O nosso Instagram, ele é bem, assim, educativo, né? Sensacional. Eu acho que vale a pena dar uma olhadinha. Maravilha. Então, a gente vai deixar o arroba, ela já falou, mas nós vamos deixar no vídeo. E assim, foi um prazer, muito rica o conteúdo. Já imagino no próximo, quando nós formos falar sobre esses assuntos educativos, tenho certeza que a gente vai trazer muita coisa para o público. Foi maravilhoso, tá? E as portas estão abertas para você voltar mais vezes. Já está aceito. Então, estamos finalizando esse episódio que foi incrível, né, gente? Já aperta aqui e também compartilhe, porque vocês viram que a gente precisa prevenir. Nós estamos vendo aí vários acidentes e, como foi falado aqui hoje, a prevenção é importantíssima, porque se tivesse a prevenção, esses acidentes muitas vezes não aconteceriam. E eu vou te convidar a deixar um recado para as pessoas, para a gente finalizar esse episódio. Procurem conhecimento, procurem saber um pouquinho mais sobre os segmentos de prevenção e combate a incêndio e não olhem para esse segmento como um gasto, e sim como um investimento. Afinal, quanto vale uma vida?